O Darcy foi um pensador brasileiro. Ele está, assim, vamos dizer, no panteão, né, dos grandes criadores do Brasil. Então, claro que ele teria que estar numa série latino-americana, até porque ele viveu um exílio no Uruguai, viveu exílio no Peru, no Chile. Então, assim, ele passou pela América Latina com uma presença muito forte, reformando universidades, escrevendo livros, participando dos governos, do governo Allende, do governo lá do Peru, do Morales Bermúdez, né? Ele foi uma pessoa, uma presença muito forte. Então, assim, falar de Darcy Ribeiro na América Latina não é só falar do Brasil, é falar da América Latina, porque ele é uma figura latino-americana. Agora, do ponto de vista do Brasil, é cada vez mais importante que se ouça Darcy Ribeiro. Ele faz muita falta, porque muitas coisas que ele apontou e trabalhou nos anos 50 ou 60, até hoje não se resolveu. E a educação é uma delas. Os índios é outro tema que também continua. A reforma agrária é outro tema. A lei de remessa de lucros é outro tema. Então, há temas fundamentais na vida do Darcy, aos quais ele se dedicou, que nós até hoje não conseguimos evoluir, né? Sendo a principal delas, reforço, a educação. Eu acho que o principal diferencial em relação a esse documentário, Brasil de Darcy Ribeiro, é, primeiro, a figura do próprio Darcy, que é um cidadão latino-americano e que é uma figura importante na história do Brasil. A outra coisa é que eu contextualizei ele historicamente e fiz uma pesquisa profunda. Então, eu acho que isso, o cuidado também, tanto da produção quanto o meu, os entrevistados, a pauta que eu elaborei para cada entrevistado, quer dizer, eu estudei bastante. Não foi uma coisa feita assim, superficialmente, de forma alguma. Então, eu acho que teve essa coisa. O Darcy rende uma série. É uma série de 52 minutos, são 260 minutos ao todo, né? Não foi brincadeira, deu muito trabalho. Mas eu acho que os documentários, sim, estão em alta no mundo inteiro. Embora eles não passem muito em cinema, eles passam mais na televisão, há uma busca por documentários, por saber como são essas pessoas, essas personalidades, no mundo inteiro. E eu acho que quando eu resolvi fazer, foi a partir de uma conversa com um diretor argentino de cinema. E ele falou, ele tinha visto um filme meu sobre o Riedel, o Afonso Eduardo Riedel, o arquiteto, e ele falou, poxa, é preciso fazer filmes sobre essas figuras latino-americanas. Eu não estava pensando na Latinoamérica propriamente, mas eu pensei que o Darcy, me deu vontade de fazer o Darcy, eu pensei que o Darcy era uma figura que merecia um bom documentário. E é estranho, porque eu fui amiga dele e nunca pensei nisso antes. E eu acho que ele também nunca pensou. Mas houve esse encontro e foi um encontro feliz. Esse prêmio é um grande incentivo às TVs públicas, especialmente às TVs públicas e culturais do Brasil. Em primeiro lugar, em fazer coproduções com produtores independentes que possam ter uma certa liberdade no enfoque, na escolha do tema, na maneira de filmar, não é? E também para as televisões latino-americanas, é claro, porque tem que ter essa troca. Nós precisamos trocar mais. O Brasil é um país de língua portuguesa, é o único na América Latina, porque, em geral, todos eles são de língua espanhola, né? Então, já isso distancia um pouco o Brasil do resto da América Latina. E é uma grande curiosidade sobre o Brasil na América Latina e uma grande curiosidade no Brasil sobre a América Latina também. Então, isso cria uma aproximação importante. Eu acho que a gente deve exportar mais audiovisual para a América Latina e também ver os audiovisuais latino-americanos. Eu acho que nesse ponto, eu tenho a impressão que foi importante também para a TV Brasil. A série teve diversos temas, porque o Darcy permite essa possibilidade. Então, podemos falar de antropologia e ecologia, por tabela, da educação, que é um tema sensibilíssimo ao Brasil, da política, e da política nos anos 60, com o golpe, do exílio do Darcy pela América Latina e de como ele se tornou um cidadão latino-americano, e da literatura, porque ele também escreveu romances, foi um ótimo romancista. Então, assim, deu para perpassar vários temas que são caros ao Brasil
e necessários. Eu acho que essa série devia ser vista por todo mundo. Acho que devia ter uma grande divulgação, porque os brasileiros precisam conhecer o Brasil. E, do ponto de vista latino-americano, eu acho que informa sobre a história brasileira, porque o Darcy é um personagem histórico, né? E a cada episódio, os grupos de entrevistados mudavam, porque mudava a fase da vida dele. Então, os colaboradores eram outros, os interlocutores dele eram outros. E essa interlocução entre a entrevista que eu encontrei do Darcy, que ele narra a vida toda dele, e, portanto, ele é o narrador da série, e os entrevistados, que foram ou colegas ou colaboradores, essa interlocução entre eles foi muito boa, porque mostra as contradições, mostra o andamento das coisas, às vezes corrobora o que ele diz, às vezes contradiz o que ele diz, mas, sobretudo, provoca uma reflexão sobre aqueles temas. Então, eu tratei a série, cada episódio, com um tema central. Ele podia narrar outras coisas, mas havia um tema, e esse tema era debatido. Vale ressaltar que o prêmio de melhor série documental e o de melhor série de ficção são os mais importantes do Prêmio Tal. Isso quer dizer que a TV Brasil ganhou um dos principais prêmios da Tal TV. E isso pode contribuir para uma maior integração da TV Brasil com o sistema latino-americano de televisões. Eu acho que a Colômbia é um país a se prestar muita atenção. Tem essa TV Señal Colômbia. Também no cinema ela tem se destacado, ela vem se destacando muito rapidamente. E a Argentina, né? A Argentina tem Encuentro, a TV, tem também uma TV muito interessante, acho que é do INCA, do Instituto de Cinema Argentino, que passa filmes antigos, argentinos ou não. E eu via no hotel, quando eu estava lá em Buenos Aires ano passado, eu fui lá, eu fiquei encantada. Aliás, o trabalho do INCA é um trabalho de excelência, porque eles passam filmes argentinos em todos os cantos da Argentina. Até mesmo lá para o sul, onde a Patagônia, tudo bem que seja em DVD, tem uma sala de cinema bancada pelo Instituto de Cinema Argentino. Em Buenos Aires tem várias, a preços populares. Isso faz com que dê acesso ao público. Então é muito importante assim, para a gente ter público que nos ouça, ter espaço na televisão e ter o público. É muito importante a divulgação desses trabalhos. Eu acho que a importância da produção audiovisual latino-americana é crescente, cada vez maior. Não há muita troca. Aqui no Brasil não vejo muita coisa e lá também não vi muita coisa brasileira. Eu acho que é isso que é preciso prestar atenção, fomentar e desenvolver. Porque, como eu te disse, nós temos muito a trocar, a coproduzir, a fazermos juntos, criar um novo panorama audiovisual juntos. Eu acho que isso é possível, mas é como eu te falei, eu acho que deve haver mais coprodução com produtores independentes, para que isso possa acontecer. Porque não adianta forçar, isso é uma coisa que deve ser mais ou menos natural, tem que incentivar, né? É muito difícil ainda a gente ter produção independente nas TVs públicas e culturais. Ainda a televisão tem a sua grade de programação e tudo isso, então é mais restrito. Eu acho que essas parcerias devem ser incentivadas e cada vez mais se fazer essas parcerias.